Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa ideia é trabalharmos com poliedros de Platão, tá certo? E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a gente identificar. Como identificar o que é vértice, o que é aresta, o que é face? Então, para isso, eu construí aqui, para que a gente consiga enxergar alguns sólidos geométricos, para que a gente possa trabalhar. Eu construí esses aqui com bolinha de isopor e palitinho de churrasco, que fica bem simples de visualizar, né? Então aqui com bolinhas de isopor e palitinho de churrasco, a gente pode pensar da seguinte maneira, ó. As bolinhas de isopor é o que nós chamamos de vértice. São os vértices do meu sólido. Na geometria plana, quando eu trabalho com figuras planas, os palitinhos seriam chamados de lados. Os lados agora do meu sólido são chamados de arestas. Então aqui eu tenho uma aresta. E essa região que contém este retângulo, no meu exemplo, né, esta região plana aqui, representada por esse retângulo que vocês estão vendo em primeiro plano, isso aqui é chamado de face. Face, outra face, eu virei aqui, ó, outra face, aqui em cima eu tenho mais uma face e aqui embaixo eu tenho outra face. Então, eu tenho três faces retangulares neste meu sólido e duas faces triangulares. Então, a gente identificou o que é vértice. Novamente, vértices são as bolinhas de isopor. Arestas são os palitinhos de churrasco. E faces são os planos que nós temos laterais aqui. São as figuras laterais, o meu retângulo. Os meus retângulos laterais e os meus dois triângulos nas bases, tá certo? Então aqui a gente identificou o que é vértice, o que é face e o que é aresta. Bom, um poliedro, para ser chamado de poliedro de Platão, ele tem que ter faces com o mesmo número de arestas. Primeira propriedade, primeira característica do poliedro de Platão, faces com o mesmo número de arestas. Vértice com o mesmo número de arestas. E verificar a relação de Euler, que a gente também já viu em vídeos anteriores. Que é, qual é a relação de Euler? Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então, o que a gente vai pensar? Vamos pensar. Ó, este sólido que eu representei aqui, tá? Vamos ver. Esta face, ela é um retângulo. Ela tem quantas arestas? 4. Esta face aqui é um triângulo. Quantas arestas tem? 3. Faces com o mesmo número de arestas. Verificou? Neste sólido? Não. Então este não é um sólido de Platão. Agora vamos pensar em outras possibilidades. Eu trouxe aqui outros exemplos. Aqui eu tenho um outro exemplo. Este sólido, né, muitos vão olhar para este sólido e vão dizer, isso é uma pirâmide. Não deixa de ser uma pirâmide. Uma pirâmide triangular. Né? Todas as faces são triangulares. Ó. Repara, se eu colocar assim, assim, desta maneira, desta outra maneira, tanto faz a maneira que eu coloque, né, vai ficar parecendo, né? Essa figura vai ficar parecendo uma pirâmide. E o que eu tenho? Esse sólido vai ficar parecendo uma pirâmide. E o que eu tenho? Eu tenho, ó, vértices, arestas e as 4 faces. São 4 faces triangulares. E repara que neste exemplo aqui, eu coloquei sólidos, eu coloquei arestas todas com as mesmas medidas. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar da seguinte maneira. Ó, faces com o mesmo número de aresta. Todas as minhas faces, elas possuem quantas arestas? 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui embaixo, 1, 2, 3. Então, cada face possui 3 arestas. Então, ela verifica a primeira característica aqui, a primeira propriedade, para ser chamado de poliedro de Platão. Vértice com o mesmo número de arestas. A este vértice aqui de cima, eu tenho quantas arestas ligadas nele? 3. Aqui embaixo,
Quantas arestas são ligadas nessa bolinha? Neste vértice? 3. Neste aqui? 3. Neste aqui? 3. Então, cada vértice ele possui 3 arestas ligadas a ele. Ou seja, ele verificou a segunda propriedade, a segunda característica para ser um poliedro de Platão. E por último, verifica a relação de Euler. Vamos dar uma olhada. Quantos vértices nós temos? Ó, quantas bolinhas de isopor eu usei? 1, 2, 3, 4 vértices. São 4 vértices. Faces. 1, 2, 3, 4 faces. Então, vértices são 4, faces são 4. Arestas. Ó, vou contar contigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu usei 6 palitinhos para construir este sólido. 6 mais 2. Repara, verificou a relação de Euler. Então, nós temos um sólido com faces com o mesmo número de arestas, vértice com o mesmo número de arestas e verifica a relação de Euler. Então, este sólido aqui, ele é chamado de poliedro de Platão. Tá? Neste caso aqui, ele é chamado de tetraedro regular. Tá? Tetraedro porque são quatro triângulos, e regular porque todos eles são triângulos equiláteros. Tá certo?